Na página 242, turminha, vem falando sobre como as leis elas se transformam, né? Então, as leis, a cultura, a lei, a história é uma cultura de uma sociedade que influenciam na formação de suas leis. Assim, conforme a sociedade passa por transformações e suas leis também se transformam. Então, no Brasil, né, por diversas mudanças, os direitos e deveres da sociedade, né, dos cidadãos, eles passam por diversas mudanças. Muitos dos direitos existentes atualmente são resultados de reivindicação da população brasileira, né? Então, aí nós temos a imagem de cerca de 100 anos, né? Grande parte dos direitos trabalhistas atuais não existiam, né? Aí vem falando sobre a jornada de trabalho também, que podiam chegar a mais de 13 horas, né, por dia. E os trabalhadores, eles não tinham direito de férias de remuneração, como eu havia falado no capítulo anterior, né, que foi o terceiro bimestre, né. Então, por isso que foi sancionadas as leis para que fossem cumpridas rigorosamente as leis, né. A gente não pode fazer tantas horas de trabalho como aqui no caso 13 horas, ok? Então, foi somente após muitos anos de mobilização que os trabalhadores conquistaram os direitos que possuem atualmente. Então, na fotografia que está aparecendo, né, de participantes movimentando os grevistas, né? Grevistas são pessoas que fazem greve, tá, para reivindicar os seus direitos, em defesa dos direitos trabalhistas sendo cumpridos por policiais na cidade de São Paulo. Isso foi em meados de 1917. Depois nós temos também uma outra imagem, né, que até 1982 as mulheres no Brasil elas não tinham direito de votar para escolher os seus representantes, não tinha esse direito, né, igual a um século atrás, que as mulheres também não podiam usar calça, né, há muitos anos atrás. Então, tudo isso foram sancionadas várias leis, né, para que cumprissem, que fossem rigorosas, né. Para isso existe a política, né, para adquirir os nossos direitos, tá bom? Reivindicar os nossos direitos também. Então, esses direitos eles só foram adquiridos após intensa mobilização feminina. Então, a grande maioria das mulheres saíram à luta em busca dos seus direitos. Então, na fotografia, essa fotografia são de mulheres, né, discursando durante a campanha pela eleição na Tércia, né? Então, isso aqui ocorreu lá no Rio de Janeiro em 1933. Então, se a gente for buscar, né, há muitos anos atrás, nossos antepassados aí sofreram muito, né? Então, lá na página 243, ao longo de muitos anos de reivindicações, os povos indígenas que viviam no Brasil conquistaram diversos direitos, o reconhecimento do direito desses povos sobre as terras que tradicionalmente ocupam um dos mais importantes. Então, na fotografia aí, né, são de indígenas lutando por seus direitos, né, no Congresso Nacional. Isso foi, essa lei, né, ela foi elaborada pela Constituição de 1988, tá bom? Então, nós temos uma outra briga, né? As pessoas com algum tipo de deficiência conquistaram importantes direitos nas últimas décadas, o que possibilitou que tiveram mais autonomia. Então, na fotografia aparece aqui, são pessoas, né, com deficiências acompanhando a votação no Instituto da Deficiência Física, que isso ocorreu no Distrito Federal em 2008. Então, na questão número 1, vocês vão fazer também no caderninho e colocando a data de hoje, tudo bonitinho.
O que as pessoas retratadas na fotografia, elas estão fazendo? Então, as pessoas, elas estão sendo tratadas na fotografia, elas estão o quê? Fazendo manifestações, né? Elas estão manifestando para reivindicar os seus direitos. E no número 2, em sua opinião, qual é a importância dos atos realizados pelas pessoas tratadas? Então, a importância da mobilização da população para conquistas dos seus direitos. Então, eles vão lá e brigam pelos direitos deles. Lá na página 244, turminha, também as imagens a seguir representam alguns direitos garantidos em forma de leis aos cidadãos brasileiros. Associe cada imagem legenda correspondente. Então, vocês vão associar em cada uma dessas a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Então, liberados para escolher e praticar uma religião. Então, aí no caso seria o quê? Onde tem uma baiana, né, fazendo todo o ritual dela. Então, vocês vão colocar a letrinha C e assim sucessivamente, tá bom? No número 2, em sua opinião, qual é a importância de cada um desses direitos? Então, cada um vai refletir sobre as razões, né, de que dos nossos principais direitos existirem, né? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês aí, ok? Também coloquem o número da página, o número do exercício, no caderninho para poder fazer. Lá na página 245, também está falando sobre as leis. Complete as frases com as palavras a seguir: reivindicações, leis e constituições. Então, as leis, elas se transformam ao longo do tempo, né? E na letrinha B? A Constituição é um conjunto das principais leis do país. E na letrinha C? Parte dos direitos atuais é resultado de reivindicações. Através das reivindicações, as pessoas conseguem os seus direitos. Lá no 4, vocês vão fazer a ligação também das imagens com as leis, as normas, tá bom? Depois, vocês vão ver lá na página 246, vocês vão ler, né, com calma, onde fala o bem-estar, e depois vocês vão dar a opinião de vocês, tá? Em sua opinião, lá embaixo no texto, em sua opinião, por que é importante combater o preconceito e a discriminação? Nós temos que ter esse cuidado, né, do preconceito, da discriminação, nós temos que ter esse olhar, né, de cuidado. Por isso tem as leis, né, tem um artigo que fala sobre a Constituição, que ele tem o objetivo fundamental de publicar, né, ele fala do artigo 3º, né, que constituem os objetivos fundamentais da República Federal do Brasil, promover o bem-estar de todos, sem preconceitos, sem raça, sem sexo, sem cor, né? Então, vocês vão ler direitinho e vão responder essa questão. E depois vamos finalizar fazendo a leitura do que vocês estudaram neste capítulo. Tudo bem? Então, até amanhã, fiquem com Deus. Até amanhã não, até a aula do Zoom, hein? Ó, aula do Zoom, quero ver todo mundo hoje, hein? Beijo, turminha.